Fala dele, fala dele. O melhor jogador do mundo. Que chute foi esse? Que fenômeno. É um monstro. É o melhor jogador do mundo. É claro que é ele. Mateuzinho. Mateuzinho, monstro sagrado. Ah, viu que eu tô falando de Memphis Depay, Mateuzinho também, Mateuzinho, todo mundo. Que time, que time. Eu pedi um time, me deram uma seleção que dá pra disputar a Eurocopa, dá pra disputar a Copa América. Coloca o Corinthians no lugar do Brasil na Copa América. Coloca o Corinthians no lugar do Brasil na Copa América. Ai, como vocês podem ver, eu estou um pouco empolgado. Eu tô gravando esse vídeo aqui pela manhã. Antes de tudo, eu já vou pedir que você deixe o like, que você se inscreva no canal, que você vai me ajudar muito, que eu tô começando o trabalho aqui no YouTube. Não sei se vocês estranharam, provavelmente não, que vocês não ligam pra mim, mas no vídeo passado contra o Internacional eu não postei porque eu estava viajando, eu estava no interior. Eu assisti o jogo, mas lá não tinha como eu gravar, e eu também não consigo gravar pelo celular, sem microfone e tal. Aqui o áudio já fica ruim e eu tô com o microfone, dirá no interior. Então, peço perdão aí pelo esse não vídeo que teve, mas falando um pouco do jogo aqui contra o Internacional, foi uma boa partida. Eu queria falar sobre o Internacional porque o Yuri Alberto jogou muito bem, então eu não achei justo o Yuri Alberto fazer uma das melhores partidas da vida dele e eu não falar nada a respeito. Então, ótimo jogo contra o Internacional, deu uma apagada e tomou um empate que aquele gol no finalzinho ali, que quando tomou, eu falei, puta merda, é capaz, vai cair, vai cair, vai cair. Foi o que eu pensei, foi o que eu pensei que com aquele empate ali, se virasse ainda, era rebaixamento. Hoje, mesma coisa, se o Corinthians perdesse, empatasse e principalmente perdesse, eu acharia que o ano estaria perdido e a gente já estaria rebaixado. Mas meu gato dormindo aqui. Mas como não foi isso que aconteceu, então, comemorar que foi uma belíssima partida. Falando aqui um pouco sobre o jogo, até perdi o raciocínio. O jogo começou bem, já no início do jogo, Mateuzinho, o melhor jogador do mundo, eh, deu uma bicuda, como ele falou, como foi que ele falou? Esqueci o nome do chute que ele disse. Que foi na gaveta, que golaço. Nunca mais, nunca na vida que o Mateuzinho vai fazer outro gol desse. O Mateuzinho nunca na vida que vai fazer outro gol desse. Mais um belo gol. Antes de 20 minutos, o Corinthians já tinha feito 2-0. Depois, com o Kaká, outra lei do ex. A única lei que funciona no Brasil é a lei do ex. Funcionou. Kaká, 2-0. Aí o Corinthians sentou no resultado, né? Dormiu. Falou assim: o jogo aqui tá fácil de ganhar. Não. Jogo fácil, não gosto de jogo fácil. Não gosto, não gosto. Não gosto. Melhor, deixa ele empatar pra dar emoção. Pra dar emoção, deixa ele empatar. Aí, do nada, dois gols. O Atlético empatou e não virou por isso aqui, ó. Por isso aqui não virou o jogo. Porque se tem mais uns 5 minutos de acréscimo, eles iam virar o jogo no primeiro tempo. Então, ó, o Corinthians começou bem, amassando o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense teve chance de empatar e empatou, teve chance de virar e não virou por incompetência deles. Se fosse um time mais preparado, um time mais estruturado, com o melhor elenco, a gente teria perdido essa partida. Se fosse o Flamengo que a gente vai pegar domingo, a gente teria perdido essa partida. A gente teria tomado a virada, teria tomado 50 gols. Se fosse um Palmeiras, a gente teria perdido. Até se fosse o próprio Internacional da partida passada, a gente teria perdido. Então não pode dar esse espaço todo, não pode dormir como dormiu o jogo do Corinthians, com os jogadores do Corinthians. No primeiro tempo, quem se destacou, na minha opinião, foi o. Vamos ver, o Garro negativamente. No primeiro tempo ele é muito abaixo. José Martins, nossa. José Martins, para marcar pode colocar ele, mas para tocar, nossa, era cada erro de passe. Quando ele saiu, e isso já no segundo tempo, falaram que a porcentagem de acerto de passe foi 80%. 80% eu achei muito, porque toda vez que ele tocava na bola, eu achava que ele ia perder, ou ele perdia. Então, horrível. Partida horrível, horrível do José Martins. Também não gostei do Breno Bidon, mas não foi tão ruim quanto o José Martins. Positivamente, é, vamos ver. O próprio Mateuzinho, o Bidu, a zaga horrível, a zaga foi uma mãe, horrível.
André Ramalho caiu muito o nível, não sei porque, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Kaká defensivamente também não foi bem. Não lembro se no gol de cabeça, o primeiro gol, se foi ele que perde a disputa de cabeça. Eu acho que foi ele. Mas toda bola para a área, toda bola de cabeça, o Corinthians perdia. Impressionante. Toda bola na área, o Corinthians perdia. Deixa eu ver aqui. Alexa, desliga. Despertador. 9 horas em ponto. É, o segundo tempo começou o Atlético melhor no segundo tempo. O Corinthians num gol de falta espetacular, numa bola de falta espetacular. O Memphis Depay conseguiu fazer o 3-2, mas até aquele momento o Corinthians não estava jogando bem. Então, aquele gol do Memphis, o primeiro gol dele, foi na Arena, inclusive, foi muito importante porque o Corinthians não estava bem. O Atlético podia virar a qualquer momento e ele foi meter uma bola no ângulo de falta espetacular, a lá Marcelinho Carioca, a lá Rodrigo Garro, a lá Craque Neto, espetacular. Um belo gol, um belo gol do Memphis Depay. Aí depois o Atlético sentiu o gol, entrou o Charles, um absurdo. O Charles hoje foi um absurdo, porque o José Martins estava entregando muito. O Charles entrou, não passava nada, não passava nada. O quarto gol começa assim: o Charles recupera a bola, lança o Yuri Alberto. Outra boa partida, na minha opinião, outra boa partida do Yuri Alberto. Certo que ele perdeu alguns dos gols, mas eu não achei que foram gols perdidos. Talvez para um atacante de alto nível, mais alto que o Yuri Alberto, por exemplo, se fosse um Pedro da vida do Flamengo, para mim seria gol perdido, porque o Pedro não perderia aqueles gols, não pode perder. Mas o Yuri Alberto, cada dia que passa, estamos vendo que o Yuri Alberto não tem a função de centroavante. Ele não é um bom centroavante, ele é um bom ponta. E então, na característica que eu considero dele, foi uma boa partida. Aí o Charles toca pro Yuri Alberto no quarto gol. O Yuri Alberto corre, avança, um disparado ali ninguém pega. Cruza para a área, o jogador desvia, sobra para o Garro meter um gol. Hoje foi uma má partida do Rodrigo Garro. Mesmo assim, ele deu uma assistência e fez um gol. Esse é o nível do Rodrigo Garro. Uma má partida dele, ele deu uma assistência e fez um gol. É o melhor meio do campeonato, sendo sem sombra de dúvidas, não tem Dela Cruz, não tem Arrascaeta, Rodrigo Garro, o melhor meio do Brasil. É, Aí, basicamente, com 30 e poucos minutos de jogo, já estava liquidado, já estava ganha a partida. Aí eu fiquei só com medo do Corinthians querer dar uma nova emoção pro jogo, né? Só deixar empatar, algo do tipo, mas não foi o caso. Não foi o caso. Aí tem o quinto gol, uma jogada trabalhada, muito bem trabalhada. O Thales, mágico, toca pro Yuri, o Yuri corta não, domina com a perna esquerda e faz o gol com a perna esquerda. Ou melhor, ele domina com a perna direita, corta para a esquerda e faz. Foi uma excelente partida. Mais importante de tudo é o resultado que a gente precisava depois de um empate com gosto de derrota para o Internacional. A gente precisava desse resultado. O Fluminense ganhou também já do Flamengo ontem na rodada, então ainda mais importante se a gente perdesse ou empatasse, o Fluminense iria dar uma boa disparada. E se a gente perdesse, principalmente, o Atlético ia reviver o morto, o Corinthians ficar distante. Agora a gente jogou o Atlético para a zona, eles estão a decrescente. A tendência, na minha opinião, até que eu acho, na minha projeção, que o Atlético vai cair, que quando começa assim no final, na reta final, é difícil recuperar. Se, por exemplo, igual o Corinthians começou mal, só que na reta final agora o Corinthians está recuperando, então a chance de não cair é alta. Mas quem começa bem e cai de rendimento, a chance de cair também é muito alta, porque não tem tempo de recuperar, não tem psicológico para recuperar. Então, eu acho que o Atlético Paranaense deva cair. Beleza? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. O Hugo fez umas boas defesas. Vamos ver. Bidon, já falei do Bidon. Romero entrou razoavelmente bem. Fez uma linha de três lá na frente. Yuri na ponta esquerda, Romero na ponta direita e Memphis lá na frente. Memphis jogou bem. Uma boa partida do Memphis.
Eu acho que teve algumas bolas que dá pra perceber que ele não tá indo com aquela vontade pra não se lesionar, talvez algo do tipo. Mas uma coisa que eu estou gostando muito do Memphis, que ele aparentemente ele entendeu, não quer ser Corinthians, ele entendeu qual é o papel dele aqui. O papel dele aqui, que ele chegou para ser ídolo. Ele sabe que nenhum canto do mundo que ele possa ir, hoje na fase atual da carreira dele, talvez, não sei, um México, Argentina, talvez nesses no mercado assim, subdesenvolvidos, ele tem a mesma proporção que aqui. Mas no mercado tão grande, talvez essa etapa da carreira dele seja o último mercado grande, realmente gigante que ele possa passar. E ele entendeu o tamanho dele, ele entendeu o peso dele aqui. Ele entendeu, pô, eu cheguei aqui num país desconhecido para mim, num país que fala outra língua e num país que é apaixonado por futebol. O meu papel aqui é pegar uma instituição gigantesca que está na zona de rebaixamento, salvar e outra. Meu papel aqui é ser ídolo. Meu papel aqui é dar exemplo. Então, ele entendeu muito bem esse papel dele. Se vocês estão acompanhando, dá pra ver que ele tá interagindo muito com a torcida, tá indo, não sei, tomar uma cervejinha, indo pra lanchonete, tá tentando conhecer o ambiente ali, conhecer São Paulo, conhecer a torcida. Ontem ele levou aquela menina que fez a mochila dele, levou. Então, claramente ele tá tentando se aproximar da torcida, isso que é muito bom. Ele tá tentando pegar essa idolatria que já criaram antes dele chegar e transformar em realidade. E muitas vezes isso é excelente. Por quê? Porque ele sabe do tamanho dele, ele sabe que os outros jogadores, como os outros jogadores olham para ele, e ele mesmo, ele vê, por exemplo, aquela arrancada que se fosse, por exemplo, no Manchester United da vida, ele ele arrancaria, ele tentaria a bola da falta, por exemplo. Ele teria tentado dar um pique a mais. Só que esse pique a mais poderia lesionar ele. Mas no Manchester United ele seria mais um jogador. Aqui ele sabe que ele não é só mais um jogador, ele talvez é a estrela do time, ele talvez seja a contratação mais importante dos últimos anos. Ele sabe que esse pique a mais pode custar 6 meses. E ele sabe que esses 6 meses pode custar sua passagem aqui. Pode tirar ele de uma convocação e pode custar o rebaixamento do Corinthians. Então, muitas vezes como posso dizer? Ele evita essas coisas tanto por ele e tanto também pela instituição. Pelo menos é isso que passa na minha cabeça. É, porque ele tá pensando no além jogo, na idolatria que ele tá criando, etc. Então, deixa eu ver aqui, 12 minutos, 13 minutos de vídeo, tá bom? Então, na minha cabeça foi isso. Uma excelente partida, excelente resultado. Corinthians fiel. O Corinthians não é putífero, o Corinthians saiu da zona. Achou que a gente ia ficar na zona? Não. Saímos da zona. Continua assim. Próxima partida do Brasileiro contra o Cuiabá fora de casa. Temos que garantir 3 pontos. E domingo é guerra. Domingo é guerra. Precisamos nos classificar. Não precisamos, mas queremos nos classificar, precisamos chegar na final, que é um bom dinheiro, e principalmente calar aquelas maricas, calar a urubuzada. Ah, malditos, tô com raiva tão grande de flamenguista. Não, flamenguista não, melhor. Tô com tanta raiva da instituição Flamengo, porque o clube nojento, agora tá enrolando pra vender o Hugo, tá cobrando não sei o quê, ou instituição nojenta, nojenta. E a torcida também, a torcida, meu Deus, sugar. E a torcida também, a torcida do Flamengo sempre foi modinha, todo mundo sabe disso. Então, melhor, ódio de todo flamenguista, de instituição, de torcida, quero que se foda todo mundo. Vão tudo tomar no cu, vai Corinthians, e contra os mulambos teremos que ganhar.